iniciamos esta atividade. Conviver. Vivermos com. Estarmos juntos. Compartilhando experiências, as mais diversas, a tal ponto que não há um dia igual ao outro. É impossível uma rotina na vida, porque nenhum dia é igual ao outro. Cada dia, cada amanhecer, guarda para nós um conjunto de experiências que não imaginamos. Pessoas que encontraremos, situações que viveremos que não imaginamos. E que nos são úteis na jornada. Situações no meio familiar, situações no meio social, no nosso trabalho, no convívio com amigos e com as pessoas mais diversas. Então, estas experiências no meio social, onde o Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, onde Allan Kardec lança a doutrina espírita para a humanidade, no dia 18 de abril de 1857, e que, na sua segunda parte deste livro, vai falar das leis morais e vai falar da lei de sociedade. Então, Deus, em sua sabedoria, nos colocou a vivermos em sociedade, porque somos seres incompletos e uns com os outros nos completamos. Com esta introdução, quero apresentar um vídeo onde nós vamos estar embasando nossa palavra de hoje em cima desse vídeo, baseado nesse vídeo, um vídeo curto, 4 minutos, que nos ajudará a refletir este tema de hoje.
Tivemos aí então esse pequeno vídeo para as nossas reflexões. Quando falamos em convivência, se já pensarmos no nosso momento atual, nós vamos ver que cada um de nós é único neste universo. Deus nos criou a todos iguais, mas somos únicos, somos uma individualidade. Cada um de nós tem a sua própria história, cada um de nós tem uma cultura na sua vida que cada vez mais está diversificada, porque antigamente existia até mesmo uma cultura de educação que era meio que padrão. No entanto, nos dias atuais, nós temos uma diversidade enorme, uma maneira enorme das pessoas conviverem, das pessoas se relacionarem em família, de trazerem uma cultura familiar. Então, cada um de nós traz uma história desde a sua infância, bem marcada, porque sabemos que a personalidade se forma na infância. Porque é necessário esse processo da infância para a nossa educação, para essa formação da nossa personalidade, num processo de educação. Mas, no entanto, devido às imperfeições do ser humano ainda, nós temos dificuldade no educar. Até mesmo porque temos uma dificuldade com a nossa própria educação. Sofremos alguns condicionamentos, tal qual os animais. Disse que se você, a pulga, ela instintivamente ela está sempre pulando. Então, se você larga uma pulga, ela está sempre pulando, ela não para nunca. Se você coloca uma pulga dentro desse copo, ela pula e sai do copo. Mas se você colocar a pulga no copo e tapar o copo, ela vai pular e vai bater na tampa. Ela vai pular e bater na tampa, ela vai pular e bater na tampa, até que ela começa a pular numa altura menor que o espaço onde ela está. E ela para de bater na tampa. Ela fica pulando, continua pulando, mas o pulo agora é menor e não bate na tampa. E a partir daí, se você tirar a tampa, ela não sai dali. Ela continua pulando, mas ela se condicionou. Um elefante pequeno, fazinho, mas com o avanço, isso vai terminando. Mas pegavam um elefante pequeno e amarravam ele num tronco. E ele se condicionava a tal ponto que depois que crescia, amarrando a qualquer estaca, ele não sai dali, ele fica condicionado, ele não sabe a força que tem. Então nós vemos de culturas familiares diferentes, somos pessoas que temos essa cultura diferente, cada um de nós. E estes diferentes acabam estando juntos, convivendo no mesmo espaço, seja ele qual for. Seja familiar, quando no casamento, por exemplo, duas pessoas que trazem uma cultura ou culturas totalmente diferentes, muitas vezes, da sua vida, duas pessoas que têm formas diferentes de viver, de pensar, de agir, e que agora vão se unir pelo casamento. No início, a gente fica querendo ser simpático ao outro. O período do namoro, né? Não tem coisa melhor do que estar apaixonado, namorando. Os olhos brilham. A gente ri por qualquer bobagem. E aí vai se unindo, se casa. E aqueles que casaram na igreja, o padre diz assim: estão unidos até que a morte os separe. E aí a pessoa, depois de um tempo de convivência, aquela época do namoro que passou,
começam a mostrar realmente quem são. Mas eu casei com isso? Não era assim. Pois é. Então até que a morte o separe, aí de repente a mulher está esperando ele morrer para que a morte separe. Ou ele está esperando que ela estique as canelas para ser livre. Só que o Espiritismo vem nos dizer que o que nos separa não é a morte. O que nos separa são os nossos sentimentos. São os nossos pensamentos. Porque um pensamento gera um sentimento. Um pensamento gera uma emoção. Então, estes pensamentos que estamos constantemente alimentando na nossa caminhada, na nossa jornada, geram sentimentos, geram emoções, que muitas vezes fazem com que nos separemos. Porque o que nos separa, ou o que nos une, são esses sentimentos, são estas emoções. Que às vezes, no convívio, a gente vai criando, através de pensamentos que nos vêm à mente, sentimentos desagradáveis. Porque alimentamos pensamentos negativos. E não conseguimos nos relacionar. Nós temos uma dificuldade de entender o sentimento amor. Nós confundimos com esta posse. Até numa forma de expressão, a gente diz o meu marido, a minha mulher. Até que não podemos, porque não podemos dizer, né, a nossa mulher. Né? O nosso marido, vai que tem alguém por aí, é nosso então. Então nós temos uma forma de expressão, meu marido, a minha mulher, mas muitas vezes esse meu vem com este sentimento de posse, como um objeto. Então, para que eu seja feliz, o outro tem que ser infeliz. Porque o outro tem que fazer aquilo que eu quero, para que eu possa ser feliz. Tem que ser do jeito que eu acho que deve ser. Tem que gostar das coisas que eu gosto. Para que eu seja feliz, o outro tem que ser infeliz. Porque o outro tem que se submeter à minha vontade, ao meu jeito de pensar, às coisas que eu gosto. E a gente tenta, muitas vezes passa uma vida na união conjugal, um tentando mudar o outro, ao jeito de que, como eu gosto de viver. E essa relação vira uma prisão. Passam a ser infelizes. Vivem infelizes, porque não conseguem compreender o outro, não conseguem conviver com alguém que pensa diferente. Eu amo o meu marido, desde que ele não jogue futebol no fim de semana. Desde que ele... E aí começa a condicionar. Eu amo a minha esposa, desde que ela... Então vem um mas, vem uma imposição, vem uma condição. Eu amo, mas desde que... Então nós vamos condicionando e vamos aprisionando a vida. Precisamos compreender que somos espíritos imortais, espíritos individuais. Nós somos únicos e somos individuais. Ninguém é de ninguém. Não existe esta posse do outro. Eu não sou de ninguém, eu sou de mim mesmo. Eu sou um espírito, uma individualidade. Deus me criou individual. Aquela teoria da metade da laranja é coisa de Fábio Júnior.
Não existe a cara metade. Ah, eu só serei feliz o dia que encontrar a minha metade. E aí, como o próprio Fábio já está no 7º casamento e não acha a metade da laranja. Ô, laranjinha danada. E a pessoa começa a pular, procurando a metade. E nunca vai achar, porque não existe essa metade. Deus nos criou inteiros. Para que sejamos felizes. Para que aprendamos este caminho da felicidade. Que Jesus muito bem nos deixou traçados. Então nós, quando amamos alguém, nós queremos o bem daquele alguém. Esta é a expressão do amor, sem condições. Eu amo, se não, eu amo por amar, querer bem, desejar ao outro bem, fazer o bem ao outro. Começar este amor por nós mesmos, por nos amarmos. Porque às vezes também nós nos condicionamos ao outro. Para sermos aceitos, nós nos condicionamos. Vivemos infelizes para agradar ao outro. Claro que Jesus nos coloca muito bem que devemos servir. E aquele que quiser ser o maior, se torne um servidor. Mas às vezes nós nos condicionamos para atender aos outros. Nós muitas vezes nos prejudicamos para atender a vontade, é o capricho, muitas vezes, dos outros. E estamos nos prejudicando, não estamos nos amando, não estamos cuidando de nós, do nosso bem-estar, da nossa saúde, a saúde mental, a saúde espiritual, nos condicionando ao outro, porque o outro quer que sejamos assim. E isto é uma fantasia que vai chegar um momento que vai explodir. Nós não vamos conseguir suportar essa farsa por muito tempo, porque isso está nos sufocando. Então precisamos trabalhar isso. Eu amo e espero também ser correspondido. É verdade, nas relações. Mas, no entanto, eu preciso compreender que o outro, nesta convivência, esses dois mundos que estão próximos, e que eu preciso compreender e auxiliar, eu também tenho o meu espaço. Eu preciso também do meu espaço. Porque senão eu sufocarei, não conseguirei resistir. Não vai longe. E serão tantos os caprichos do outro, que chegará um momento que eu não terei mais como atender. É impossível. Esta vida fantasiosa, esta farsa que eu estou fazendo. Então eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim. Porque eu só posso amar na medida em que eu me amo. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho amor por mim, como é que eu posso amar alguém? Eu não tenho amor, como dar amor? É como agora eu pedi para alguns de vocês, me empresta R$100 aí. O Marcelo lá no fundo levantou a mão, eu sei que lá aquele bolso é forte. Mas agora não tenho. Então não posso dar o que eu não tenho. E quando eu não tenho amor nem por mim, como é que eu posso dizer que amo alguém? Então nós vivemos muito essas relações de posse, de domínio, de usar o outro como objeto meu. Então esses mundos à parte, que se juntam, que se reúnem, no nosso entendimento da encarnação que estamos vivendo. No entanto,
sabemos nós que somos espíritos imortais. E o Espiritismo vem nos dizer que nós não fomos criados no berço. O Espiritismo vem nos dizer que nós somos espíritos milenares. Que só na condição humana temos milênios. Sem contar nas demais condições da natureza, desde a nossa criação. Mas só na condição humana. Que já tivemos inúmeras encarnações. E que esta encarnação que estamos vivendo é mais uma das nossas encarnações. Estamos reencarnados agora nesta forma humana. Estamos reencarnados agora nesta condição social. Neste meio, junto a estes familiares, consanguíneos. Mas que nós estamos encarnados agora neste papel que estamos executando, nesta função. Que os meus filhos não são meus filhos, são espíritos livres que Deus, em sua bondade, colocou-nos agora numa condição de família, aonde nós estamos no papel de pais e eles de filhos. Aonde esta situação poderá se inverter numa futura encarnação. Ou aonde poderemos estar recebendo como filho o nosso avô, nossa avó, nosso bisavô, sua bisavó. Alguém que está reencarnando agora neste meio. Mas poderemos também estar ligados não somente pelos laços dos sentimentos nobres, mas também pelos laços dos sentimentos inferiores. Porque amor e ódio nos unem. Quando odiamos alguém, nós não conseguimos nos libertar daquela pessoa. Constantemente ela está presente nos nossos pensamentos. Constantemente nós a estamos invocando pelo pensamento e amargando o ódio que alimentamos em relação a ela. Só que isto não é simplesmente uma lembrança ou um pensamento vago. É uma ligação mental. E o espírito se comunica através do pensamento. Quando desencarnarmos, nós estaremos juntos, ligados por esta força mental de ódio que nos mantém unidos. E reencarnaremos juntos, e possivelmente na mesma família. Porque nós estamos ligados a tal ponto que reencarnaremos na mesma família. Poderemos nascer como irmãos, ligados pelo sentimento de ódio. Ou poderemos encarnar na Terra alguém que encarne lá no outro lado do país, e nós aqui. Mas nós estamos tão ligados por esse sentimento de ódio que atravessou o túmulo e retornou através do berço, que nós acabamos nos encontrando. Nos sentindo atraídos sem saber o porquê, nos casamos e vamos viver como marido e mulher. Numa ligação conjugal, seja ela qual for, ligados novamente. E aí a gente vai dizer assim, mas aqueles dois não, brigam noite e dia, mas não se separam. Por quê? Eu não entendo. Tinha uma música que dizia, uma música antiga, dizia, nós somos dois sem vergonhas. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Eu não vou cantar porque eu não trouxe meu violão. Mas aquela pessoa briga noite e dia, mas não se separa, por quê? Porque não consegue, estão ligados. Há uma atração que os mantém unidos. É um sentimento de ódio do passado. E que agora estão juntos para resolver. Talvez não resolvam nessa,
talvez resolvam em outra encarnação. Então, o que nos separa ou nos une é os nossos sentimentos. Quer dizer então que alguém que estava casado e se separou vai ter que voltar noutra encarnação de novo e casar? Não necessariamente. Porque há muitos casais que às vezes não dá certo, por A ou por B, cada um segue seu rumo, forma novas famílias, mas continuam amigos. Então esses laços de ódio não existem. Continuam amigos. Então o que nos separa, o que nos une são os nossos sentimentos. Agora, se eu me separo de uma pessoa por ódio e continuo odiando, eu estarei ligada com ela aqui e no mundo espiritual. E perdurará muitas vezes, muitas encarnações, até que aprendamos a nos perdoar. Porque o ódio nos mantém em faixa inferior. Então, convivermos juntos, sim, é verdade. Deus nos coloca para vivermos juntos. Somos espíritos que reencarnamos, que já viemos de outras encarnações. Espíritos simpáticos, pessoas que a gente de cara simpatiza e se torna grandes amigos, e que a gente não consegue explicar de onde vem esta simpatia. São espíritos que viveram em outra encarnação, possivelmente foram familiares, e hoje reencarnam, se encontram novamente em papéis diferentes aqui na encarnação atual, atendendo à necessidade de evolução, e se reencontram e se tornam grandes amigos. Ou vice-versa. Você bate com aquela pessoa e não fui com a cara. Não simpatizei. Espíritos antipáticos de encarnações passadas que se reencontram. Não lembram, graças a Deus. Graças a Deus. A nossa lembrança está adormecida. Se nós lembrássemos quem é essa pessoa, nós possivelmente voltaríamos toda a força do ódio. Então a gente tem uma antipatia. Mas às vezes é a sogra, é a mulher do esposo que eu amo tanto, ou da esposa que eu adoro tanto. Então, vamos amar a sogra. Tem pessoas que têm problema com sogra, eu não tenho. Eu, por exemplo, amo a sogra da minha mulher, adoro ela. Então, aquela pessoa que está, é o nosso familiar, é um irmão, consanguíneo. Nós temos diferenças, mas somos irmãos. E a gente vai trabalhando. Só que a vida vem vindo. E a vida, ela tem mecanismos extraordinários. Porque às vezes a gente se une com aquela paixão do namoro, depois vem a tempestade, as dificuldades, a gente balança na união, mas surgem as situações, vêm os filhos, familiares, passamos por provas difíceis nessa caminhada. Porque na terra, Jesus já disse, tereis aflições. Então, na terra, a gente passa provas difíceis nessa caminhada. Alguns já passaram, outros estão passando, outros virão ainda passar. Mas na terra, todos passam as suas provas difíceis. Não há na terra que não passe. Somos espíritos imperfeitos. Então, nesta caminhada, em que às vezes estamos com dificuldade com o familiar, seja qual for, mas vem a prova difícil da vida. E neste momento de dor, às vezes a gente esquece as diferenças e se une diante daquela situação mais difícil. E acaba descobrindo no outro alguém que você jamais imaginava que podia contar nesta hora difícil. E aquela antipatia que você tinha começa a despertar ali um sentimento de amizade, de gratidão, porque aquela pessoa que você jamais imaginou foi a pessoa que mais te ajudou na hora mais difícil da vida. Então esses cadinhos da vida vão nos aproximando e nós vamos superando as nossas diferenças do passado.
E nesta convivência nós aprendemos a nos relacionar e a vivermos melhor. E Jesus nos trouxe a receita para isso. Ama a Deus sobre todas as coisas. Porque sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem esta fé em Deus, em que sabemos que a vida que nós estamos passando, o momento que estamos atravessando, Deus está conosco. Deus jamais nos abandona. Ele está nos dando apoio. E se estamos passando, é uma necessidade do espírito ainda, pedra embrutecida, ser lapidada, para superarmos as nossas perturbações espirituais. Então, este momento difícil, Deus está conosco, está nos ajudando, está nos dando amparo, para que passemos a tormenta, para o dia que voltará o sol a brilhar em nossas vidas. Então, ama a Deus sobre todas as coisas, porque sem Deus não dá. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama, e Jesus vai dizer mais. Se você ama um amigo, se você ama alguém que te ajudou, os bandidos fazem isso. O maior bandido da terra é capaz de amar alguém que o ajuda. É capaz de amar a sua mãe. Então, se você ama aos amigos, se você ama quem te ajuda, você não está fazendo nada mais do que qualquer um. Jesus vai dizer: ama os teus inimigos. Aí está. Porque se formos capazes de amar o inimigo, nós estaremos aprendendo o verdadeiro sentido do amor. Porque se odiarmos aos nossos inimigos, nós não estamos treinando o amor. Ama aqueles que te prejudicam. Ama aqueles que te caluniam. Ama a estes que incomodam. Então exercitemos. Quando a esposa chega e diz para a gente aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir, calma. Conta até 1000. Se não dá, conta mais um pouco. Mas calma. Ama. E agradeça. Porque está te dizendo uma verdade. E você só está incomodado porque é verdade. Porque realmente tocou na ferida. Porque a esposa sabe onde está a ferida do marido e o marido sabe onde está a ferida da esposa. Então ama aqueles que te incomodam. Faz o bem. Faz o bem. Se te diz algo que te incomoda, calma, agradece e lhe dá um presente. E faça os teus inimigos felizes. Porque esta é a verdadeira lição que Jesus deixou. Amar os inimigos, aliás, amar os amigos e as pessoas que te fazem bem, é a coisa mais fácil que tem, é mamão com açúcar. Qualquer um faz. Agora, o recado de Jesus é amar aos inimigos. Porque não existe inimigo por acaso. Se alguém é teu inimigo, é porque você fez alguma coisa que não devia, para despertar esta antipatia. Então, quando amamos os nossos inimigos, nós estamos pedindo perdão pelo mal que fizemos. Talvez não foi nesta encarnação, mas foi noutra. Então, hoje, muitas vezes, a pessoa não confia na gente. Mas eu estou fazendo tudo que é certo. Eu vou para o trabalho, eu volto ao trabalho direitinho, eu vou para o centro espírita, eu volto para o centro espírita, chego em casa e a mulher duvida que eu estava lá. É porque ela não confia em ti. Porque na outra encarnação tu aprontava muito. Agora tu está querendo melhorar, mas ela não confia em ti. Talvez daqui umas 10 encarnações tu já consiga.
Mas não desiste, segue firme, paciência. Assim, meus amigos, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje que vai longe, é verdade. Tem um livro livro do Gerry, sobre convivência, muito bom, muito interessante também.